Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira é uma mensagem de esperança para você, para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se. Ative o sininho para ativar as notificações. Sempre que entrar um conteúdo novo no canal, você será avisado. E nos ajude tocando aí no joinha, dê um like. Com isso, o YouTube vai deixando os nossos vídeos mais evidentes. E dessa forma, espalhamos para o maior número de pessoas essa mensagem de esperança. Eu quero iniciar o Toque de Esperança de hoje lendo junto com vocês o livro de Tiago, capítulo 1. Vamos ler o versículos 5 e 6. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra junto comigo em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda no mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Que versículo maravilhoso. Eu quero destacar duas partes desse versículo, que diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. E outra parte importante desse versículo: porém, peça com fé. Com fé, não duvidando. Então, o Toque de Esperança de hoje eu quero falar sobre peça sabedoria. Muitas pessoas confundem sabedoria com inteligência. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você já deve ter observado, eu já vi algumas pessoas assim, que são extremamente inteligentes. Porém, na hora de tomar uma decisão, na hora de decidir por alguma coisa, tomam decisões e fazem escolhas equivocadas, que comprometem o percurso da sua jornada, da sua vida. Então não confunda inteligência com sabedoria. A sabedoria, ela é o discernimento e a capacidade de viver a vida no centro da vontade de Deus. Sabedoria é o discernimento, é a capacidade de viver a vida no centro da vontade de Deus. Essa sabedoria, ela vem do alto. Essa sabedoria, o mundo não pode nos fornecer, pessoas não podem nos fornecer, até figuras que se dizem sábias não puderam nos fornecer essa sabedoria. Essa sabedoria vem do Senhor. Ela vem do alto. E a sabedoria de Deus, ela permite que a gente entenda a nossa vida, que a gente enxergue a nossa vida pelo ponto de vista dele, do próprio Deus. Enxergamos a nossa vida com o olhar de Cristo. Essa é a sabedoria que precisamos. À medida que avançamos nas provações da vida, nas provas da vida, quando estamos sofrendo, é essa sabedoria que vem de Deus, que nos orienta na tomada de decisões, nos caminhos que devemos tomar. É essa sabedoria que vem do alto, que nos mostra o caminho. Essa sabedoria que vem do alto é que nos orienta nas tomadas de decisões, no momento da aflição, no momento da preocupação, quando estamos cheios dessa sabedoria, tudo fica mais claro. Começamos a enxergar as coisas como Cristo, com o olhar de Cristo. E o mais importante desse versículo que a gente leu é que você deve ter observado que ali diz o seguinte: se alguns
de vós. A sabedoria de Deus, ela está disponível para todos os seus filhos, sem extinção. Para todas as pessoas, a sabedoria está disponível. Basta pedir. Então, peça sabedoria a Deus. Comece a orar nesse sentido, dizendo: Senhor, me dê a sabedoria para eu lidar com as necessidades da minha vida, para eu discernir o que é importante para mim nessa vida. Me dê sabedoria, me oriente nas tomadas das minhas decisões, naquilo que eu devo escolher, naquilo que eu devo priorizar. Só conseguimos fazer as escolhas corretas, percorrer o caminho correto, tomar as decisões corretas, através da sabedoria do Senhor, que vem do Senhor. E na verdade, a sabedoria ela não é uma coisa automática. Não nascemos sábios. A sabedoria é um processo que a gente vai obtendo com o tempo. E essa sabedoria verdadeira, única, que vem do Senhor, é dela que necessitamos. É dela que necessitamos. E precisamos pedir essa sabedoria. Precisamos ter a humildade de reconhecer que somos inexperientes, que não conhecemos determinadas coisas da vida, que só através da sabedoria do alto é que conseguimos enxergar, discernir, escolher e tomar as decisões de forma correta. E se a gente observar o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, a gente vai entender que esse pedir a Deus é uma ordem de Deus. Peça. É uma ordem que, literalmente, pedir a um Deus que dá, a um Deus que tem prazer em nos dar. Pedir a um Deus que ama nos dar. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam, peçam, é uma ordem, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Olha que palavra maravilhosa que Jesus nos deixou. Peça e será dado. Peça com fé. Peça com a convicção que irá obter aquilo que você está pedindo. Então peça sabedoria. Eu creio que o que falta no mundo, o que falta na humanidade, nas pessoas, é sabedoria. Essa sabedoria que vem do alto. Quando somos revestidos dessa sabedoria, a nossa vida se torna mais leve. Conseguimos viver de uma forma mais tranquila, mais sábia. Enxergamos os nossos problemas, as nossas aflições como trampolins para nos levar para um nível maior. Entendemos que tudo que passamos de aflições, tudo isso é passageiro. Então o que precisamos, mais do que tudo, é ter a sabedoria que vem do alto. Então peça sabedoria a Deus. Em suas orações, peça a Deus que te enche de sabedoria. Se você olhar a vida de Salomão, a única coisa que Salomão pediu para o Senhor no início da sua jornada não foi ouro, não foi prata, não foi riqueza, não foi mulheres, foi sabedoria. E você deve conhecer a história do rei Salomão. Ele foi o homem mais sábio da história. A sabedoria dele impressionava outros países, outras regiões, outros reis e rainhas.
A sabedoria que Salomão teve foi extraordinária. E Deus disse para ele, como você não pediu riqueza, nem ouro, nem prata, nem mulheres, enfim, eu vou te dar sabedoria. E todas essas coisas também que você não me pediu. Então peça sabedoria para o Senhor. Tenha essa chama dentro de você ardendo por sabedoria que vem do alto. Peça sabedoria. A gente precisa pedir sabedoria a Deus porque somente Ele pode nos dar essa sabedoria que necessitamos. Só o Senhor pode nos dar. Só o Senhor pode nos fornecer. E peça com fé. Peça com fé. Não duvide. Quando estiver orando, pedindo sabedoria a Deus, peça. Não pensando, será que Ele vai me dar? Será que eu mereço? Não é questão de merecimento. É questão de amor que o Senhor tem por nós. Isso é graça. E Ele tem infinita sabedoria para nos dar. Amém? Então peça. E o Tiago, nesse versículo, ele nos desafia e nos mostra a maneira que devemos pedir a sabedoria. E a única maneira que devemos pedir a sabedoria é com fé, acreditando que irá receber do alto a sabedoria que necessita para conduzir a sua vida, conduzir a sua família, conduzir os seus negócios, conduzir a sua vida espiritual, conduzir os seus relacionamentos. Imagine um mundo repleto de pessoas sábias com a sabedoria do alto. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. O texto bíblico que lemos, a gente lembra nesse texto, observa que Deus é a fonte de sabedoria. Por isso, quando nos voltamos para Ele, pedindo sabedoria com fé no coração, com a convicção, com a certeza que essa fonte inesgotável de sabedoria está disposto a nos dar a sabedoria que precisamos. Então, peça sabedoria e peça com fé, com essa certeza, que obterá a sabedoria necessária. Agora, surge uma dúvida, por que devemos pedir sabedoria a Deus? Por que devemos? Eu destaquei 5 coisas somente, dentre várias que encontramos na palavra de Deus, por que devemos pedir sabedoria, e todas elas estão no livro de Provérbios. Então, eu te desafio a ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, durante um mês, dá para você ler o livro todo de Provérbios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, são 31 capítulos. Então, leia. A partir de hoje, pega, leia Provérbios 1, amanhã Provérbios 2, leia. Você vai ver ali uma escola para a nossa vida, onde aprendemos dentro do livro de Provérbios a forma de viver, a forma de pensar. Então leia Provérbios, eu te desafio a você começar hoje a ler o livro de Provérbios. Então, por que devemos pedir sabedoria a Deus? Primeira coisa, porque a sabedoria nos faz feliz. A sabedoria nos torna pessoas felizes. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Então, quando obtemos essa sabedoria do Senhor, nos tornamos pessoas mais felizes. Segundo motivo, a sabedoria acrescenta os nossos dias, acrescenta em nós riqueza, prosperidade e honra. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 10. A sabedoria lhe garante vida longa, riquezas e honra. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa.
Observe isso. Se temos a sabedoria que vem do alto, ela nos acrescenta a vida longa, porque começamos a ter uma vida com prudência. Começamos a amar a nossa vida. Começamos a tomar decisões que não prejudiquem a nossa vida. E com isso teremos a vida longa. Porque vamos começar a agir em relação à nossa vida, ao nosso corpo, ao nosso espírito, à nossa alma. Vamos começar a agir de forma correta, de forma sábia, sem prejudicar a nós mesmos. E como consequência, isso nos dará vida longa. Riquezas e honra, teremos uma vida próspera. Quando eu falo vida próspera, eu não estou falando só financeiramente. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você colocar suas mãos, você vai ter êxito, você vai ter vitória. Isso é a prosperidade. E, consequentemente, a prosperidade financeira, porque nos seus negócios você vai começar a tomar decisões sábias, decisões que vão te dar um retorno melhor. Você vai começar a ter sabedoria para ter estratégias no seu dia a dia. Então, por isso que Provérbios diz, a sabedoria lhe dá riqueza e honra. Amém? Terceira coisa, por que devemos pedir sabedoria? Porque na sabedoria que vem do alto, nos sentimos pessoas mais seguras. Nos dá segurança a sabedoria de Deus. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Provérbios 3, capítulo 23. Então, você seguirá o seu caminho. Ou seja, a sua jornada, a nossa vida é uma estrada. A nossa vida é um caminho, é uma jornada e faremos ela em segurança e não tropeçaremos. Porque a sabedoria também tem a ver com discernimento. Então você vai começar a observar e discernir aquilo que te faz bem daquilo que te faz mal. Então você não cairá em engano, ou seja, não tropeçará. Então isso é fundamental. Esse é o terceiro motivo, então, que devemos pedir sabedoria para Deus. O quarto motivo, na sabedoria de Deus, nessa sabedoria que temos do Senhor, nos sentimos mais confiantes nas nossas atitudes, na nossa vida. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 26. Pois o Senhor será a sua confiança e impedirá que caia em armadilhas. Tem muito a ver com você se sente seguro, né? Na sabedoria. O Senhor começa a ser a nossa confiança. Entendemos que é Ele que nos conduz, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que nos orienta. É que através da sua palavra somos alimentados, direcionados. Então isso nos dá confiança. E isso vai nos impedir de cairmos em armadilhas. O mundo em que vivemos é cheio de armadilhas. Então, a sabedoria que pedimos ao Senhor, ela vai nos proteger. E o quinto é exatamente isso, a sabedoria nos protege. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Então, quando nos tornamos sábios, com essa sabedoria que vem do alto, nos tornamos protegidos desse mundo que vivemos. Porque as nossas atitudes, tudo tem a ver com atitude. Quando tomamos atitudes sábias, nos protegemos, nos tornamos seguros, nos tornamos mais confiantes. Então peça sabedoria a Deus, essa sabedoria que vem do alto. É impressionante como todas as decisões que tomamos na nossa vida, elas geram consequências.
Se implantamos de forma correta, obteremos resultados corretos. Se plantamos de forma errada, obtemos resultados errados. E como fazemos um plantio seguro, confiante, com a sabedoria de Deus? Então eu te desafio a, na sua oração, no seu dia a dia, no seu contato com Deus, no seu devocional, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria, que Ele vai dar de forma liberal, plena. Amém? E eu quero terminar esse vídeo de hoje lendo com vocês Provérbios, capítulo 9, versículo 10, só a primeira parte. Esse é o principal ponto da sabedoria. Às vezes você pergunta, como é que eu sei que eu sou um homem sábio? Como é que eu sei que eu sou um homem sábio? Está aqui a resposta. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Só a primeira parte do Provérbios, desse versículo, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer saber se você é um homem ou uma mulher que tem a sabedoria de Deus, que é revestido dessa sabedoria, que é um homem sábio, uma mulher sábia, é através do seu temor do Senhor. Não confunda temor com medo. Temor não é medo. Temor é devoção, é adoração, é respeito, é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer quem é Deus e quem somos nós. Isso é temor. Temor é estar aliançado em Deus. Temor é reconhecer a misericórdia de Deus, é reconhecer o amor de Deus. Então esse é o princípio da sabedoria. Se você teme o Senhor, você está no caminho da sabedoria. Então peça a Deus que Ele te encha de sabedoria que vem do alto. Amém? Então essa é a mensagem que eu quis deixar hoje no Toque de Esperança. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma vida sábia, cheia, plena do amor de Deus e da sua graça. E eu te espero na próxima quarta-feira em mais um Toque de Esperança.